Olá, irmãos e irmãs, graça e paz no Senhor Jesus. Que bom podermos estar juntos novamente, não é? E hoje nós vamos falar ou iniciar o estudo da família de Jó, que vai nos trazer muitas lições preciosas, coisas práticas, princípios bíblicos para minha família e para a sua família. Nós, irmãos, vamos iniciar cantando um dos nossos hinos do Inário Novo Cântico, que fala do amor no lar. Este hino, irmãos, é bem pouco cantado. É isso que eu quero dizer. Quase nós não entoamos este hino, que fala de tantas verdades quando o assunto é família, amor no lar, hino 395 dos nossos inários. Vamos cantar? Muito felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor e com obras o ensino confirmam quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza quando reina no lar doce amor. Amém, irmãos. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora. Nós vamos, como eu disse há pouco, estudar agora a família de Jó. Então abra a sua Bíblia ali no livro de Jó, no capítulo 1 deste livro que fala acerca de um dos homens que sempre lembramos quando o assunto é paciência, não é? A paciência de Jó. Com certeza ele tinha isso, mas ele tinha muito mais. Pela graça de Deus, nós vemos aqui, irmãos, coisas muito profundas, lições preciosas, né? Práticas que agradavam a Deus e que podem ser e que precisam ser reproduzidas por mim e por você na sua e na minha caminhada com as nossas famílias. Eu quero ler Jó capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 5. O texto da palavra de Deus nos diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado
os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até, irmãos, o verso 5. Irmãos, eu estava conversando há poucos dias aqui em casa com filhos, com a Tânia também, sobre algo que detectamos quando assistimos os filmes de super-heróis. Você já notou que as tramas ali, o enredo dos filmes de super-heróis quase sempre retrata estes super-heróis como vindo de um lar desajustado, ou eles ainda tendo um lar, ou a origem deles é um lar desajustado. Isso é curioso e poderíamos aqui falar sobre até outras implicações disso, mas é interessante, irmãos, vermos que não são só os super-heróis que têm lares desajustados, né? Encontrar uma família ajustada, assim, harmônica, por assim dizer, unida, né? É uma tarefa que não é tão fácil como pode ser pensado. Desajustamentos familiares são comuns, até mesmo em lares de pessoas cristãs que buscam a Deus, de crentes em Cristo Jesus. Podemos dizer, então, como diz um provérbio, que nenhuma família pode pendurar o aviso ali na porta da casa, não temos, ou aqui não temos problemas, não é? Em certa medida, todos temos dificuldades no meio da família. E parece que quanto mais a história caminha, quanto mais o tempo passa, esse desajustamento vai crescendo, principalmente quanto a pais e filhos. Há desajustes entre os cônjuges, e isso é uma triste realidade, essa é uma triste realidade, mas eu quero me focar aqui aos desajustes entre pais e filhos. É grande, irmãos, o número de litígios entre membros da família, gerando aí agressões físicas, tantas vezes, separações, né, de casa, filhos saindo de casa, enfim, os próprios pais, tantas vezes, né, e até mesmo, em alguns casos, mortes. É quase impossível nós acreditarmos que filhos venham matar os seus pais, que pais venham tirar a vida dos seus filhos, mas essa é uma triste constatação. É a realidade que vivemos em nossos dias. A história de Jó, irmãos, tem muito a nos ensinar diante dessa tarefa desafiadora de se viver em família de modo ajustado. Uma família vivendo bem ajustadinha, vamos dizer. A família de Jó pode ser vista como exemplo de ajustamento, no que se refere aí entre o relacionamento entre pais e filhos também. E hoje, como eu disse a princípio, nós vamos iniciar no próximo estudo, permitindo nosso Senhor, nós vamos dar a sequência. Hoje eu queria focar, irmãos, no exemplo paterno, no exemplo desse homem chamado Jó, aqui citado no capítulo 1 do livro que leva o seu nome. A família de Jó, podemos ver aqui como exemplo desse lar ajustado pelo fato de nela se encontrar algo de grande valor. É o exemplo do pai. O exemplo do pai. O versículo 1 afirma que Jó era homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Essa integridade de vida, homem íntegro, como diz o texto sagrado, se refere a um viver correto, a um viver de acordo com a palavra de Deus. E esse era o meio que possibilitou que os filhos olhassem para o pai, Jó, com respeito, não é? Como sendo uma figura de autoridade no falar, no corrigir, no se portar ali. Ainda mais, irmãos, esse bom caráter de um pai transmitiu aos filhos, com certeza, a segurança necessária. Quando o pai é íntegro, quando o pai vive de forma reta, ou seja, de acordo com aquilo que é pontuado e apontado por Deus em sua palavra. Isso gera uma segurança tão abençoada nos filhos. O sábio Salomão, você se lembra, afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7.
Para aquele que é sábio, o temor do Senhor é a única base do verdadeiro conhecimento. O temor do Senhor estava ali em Jó, o que fazia com que ele fosse íntegro, reto. Ele temia a Deus, ele não se e ele não ia nos caminhos contrariados ou que desagradavam a Deus. Não, ele se desviava do mal, diz aqui o texto, não é? O temor do Senhor, irmãos, deve ser visto pela família como uma característica importante, principalmente uma característica dos pais, para que, como falamos, isso seja exemplo para os filhos. Então aqui temos um pai que vivia na presença de Deus, um pai que procurava manter a ordem no lar, no temor do Senhor, vivendo de forma íntegra. Jó não se constituiu exemplo apenas para os filhos dele, mas ele é exemplo para nós, pais, pai e mãe da atualidade, especialmente nesse aspecto, nesse quesito, né? Na responsabilidade de criarmos e mantermos um lar que agrada ao Senhor e, portanto, um lar abençoado pelo Senhor. Esse homem de Deus, irmãos, exerceu com sabedoria o papel de liderança dentro do lar, procurando investir de modo especial na vida espiritual dos seus filhos. Diz o verso 5 que ele chamava os seus filhos. Ele ia à casa dos seus filhos, ele orava com eles, ele orava por eles, mas ele chamava os filhos para isso. Essa visão, irmãos, de liderança espiritual, de chefe do lar, espiritualmente falando também, está pontuada em toda a Escritura e é vista aqui também em Jó. Podemos citar aqui 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:23, dois outros trechos bíblicos que falam do homem como sendo o cabeça da mulher e, portanto, o cabeça do lar. Ele tem essa responsabilidade e deve viver como Jó viveu, com integridade, com retidão, com temor a Deus, alguém que se desviava do mal, alguém que então por isso era padrão, exemplo maior para os seus filhos. Os filhos não viam esse homem de Deus longe de casa, fora de casa, os filhos viam ali, dentro de casa, na convivência, não é? Com os seus pais. Vale a pena lembrar aqui de um outro texto bíblico que aponta o rei Davi lutando pelos seus filhos. O texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, relata ali Davi e os homens que com ele estavam, eles viram as suas famílias feridas pelos amalequitas, levadas por eles, cativas, né? E a Bíblia diz que os filhos fizeram tanta falta quando eles voltavam de uma batalha, cansados, extenuados, e viram ali a cidade de Ziclag toda queimada e os filhos ali não estavam, e diz o texto que Davi e seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. Mas, pela graça de Deus, Davi se reanimou no Senhor e foi à luta. O texto até ali diz que ele partiu, sem saber muito bem aonde os amalequitas tinham levado os seus filhos, mas ele partiu, ele foi à luta em favor da sua família. E Deus, com todo o seu poder e graça, lhe concedeu a vitória, ele salvou, guerreou ali com os amalequitas, livrou os seus filhos, salvou tudo quanto tinha tomado, mas também salvou, trouxe de volta, resgatou os seus filhos e as suas filhas. Isso aqui, irmãos, é impressionante. E deve fazer parte da nossa conduta como pais. A sua conduta como filho também, você que está aqui ouvindo e que ainda está dentro do lar na condição de filho, não é? Você precisa lutar em prol da família. Os pais lutando por uma família abençoada e os filhos também nesta luta santa e bendita. Mas nós podemos, irmãos, além de vermos um exemplo paterno aqui, de forma tão vívida, nós podemos também olhar para a família de Jó e verificar a boa convivência. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você na sua família vive bem? Vocês aí na sua casa, vocês vivem bem? A sua família vai bem? Convive de modo fraterno, de modo afetuoso? Porque essa não é a realidade da grande maioria dos lares.
A começar falando aqui do nosso país e com certeza, por que não falar das famílias deste mundo afora, né? O texto que nós lemos, o texto em foco, apresenta a boa convivência ali entre os irmãos e também a boa convivência entre Jó e os filhos de Jó. Nós vemos que Jó mantinha encontros periódicos com os filhos. Vemos no texto que lemos que os filhos entre si tinham uma convivência pacífica, fraterna, abençoada, enriquecedora, uma comunhão que gerava bem-estar. Eles se encontravam também periodicamente. E Jó fazia questão de chamá-los, diz o texto que lemos, para os arguir, ou seja, para perguntar como é que eles estavam, para saber da vida deles, para os santificar sobre tudo isso. Esse até é um ponto que eu quero abordar no próximo estudo que teremos. Mas vemos aqui um pai interessado pela vida diária dos filhos e pela vida espiritual dos seus filhos, pelo relacionamento deles com Deus. Irmãos, nós como pais precisamos saber como vão os nossos filhos, o que eles têm feito, quem são os amigos deles, como eles procedem no dia a dia, na escola, no trabalho até, mas sobretudo como é que anda a comunhão dos nossos filhos com Deus. Eles têm lido a Escritura, eles têm vida de oração, eles têm alegria em estar na igreja, ou isso é algo que a gente nem se preocupa, porque pensamos nós, Deus vai cuidar disso, ou isso é tarefa do professor da escola dominical, ou quem sabe até do próprio pastor, né? Irmãos, essas coisas não caem de paraquedas, não caem do céu. Ao mesmo tempo que temos na Bíblia a menção de que a promessa da salvação é para nós e para os nossos filhos, a Bíblia também fala que nós devemos edificar o nosso lar tendo o Senhor à frente, tendo o Senhor à frente. Nós precisamos atentar para o exemplo de Jó, lembrar aqui também do exemplo do sacerdote Eli. Nós já estudamos sobre ele, você deve se lembrar, que tomou conhecimento das más ações dos seus filhos, da má conduta dos seus filhos através dos outros. E diz o texto sagrado que ele até falava com os filhos sobre os atos maus deles, as coisas erradas que eles faziam, mas não fazia isso de modo contundente, firme, sendo exemplo. E mais, como você deve se lembrar, o texto sagrado fala que Eli honrou mais a Deus, ou melhor, pelo contrário, honrou mais os seus filhos do que a Deus, o que com certeza foi o ponto inicial da derrocada daquela família. Vamos lembrar que seus filhos foram mortos, não é? Ali em batalha, porque o texto diz que o Senhor, Deus, os queria matar, porque eles eram incorrigíveis. Que situação terrível. Eu quero, irmãos, encerrar essa minha primeira consideração, o primeiro estudo com base na família de Jó, para que nós tenhamos uma visão até mais alargada da importância desse exemplo paterno, da importância desta boa convivência no lar. Eu quero citar aqui um texto que fala de algo negativo sobre a relação de pais e filhos e um texto que fala de algo positivo, todos da Escritura Sagrada, textos bíblicos. A palavra de Deus, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 21, fala de algo que se cumpre nos nossos dias, nos últimos dias. Diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus, quando ele estava instruindo os seus discípulos. E vamos lembrar que com a vinda de Cristo, a sua primeira vinda, foram inaugurados os últimos dias. Foi o próprio Jesus que nos ensinou isso, os apóstolos também, vemos isso nas cartas apostólicas. Os últimos dias foram iniciados, inaugurados quando Cristo veio, sua primeira vinda. E ele instrui seus discípulos, ali os 12, e é como se isso fosse para nós também hoje, com certeza.
não é? É algo visto e vivido ainda nos nossos dias. Na verdade, quanto mais a história caminha, vemos mais e mais isso. Um irmão entregando a morte outro, pai ao filho, filho se levantando contra os progenitores e até assassinando os seus pais. Essa é uma triste constatação. No entanto, irmãos, nós vemos que, paralelamente, junto com o crescimento do mal neste mundo, e a Bíblia fala que, infelizmente, isto é colocado na Escritura de modo muito claro, as coisas não vão melhorar tanto como queremos, mas ao mesmo tempo que isso é verdade, com base aqui no texto que nós lemos, esse desajuste entre pais e filhos, nós, povo de Deus, somos como que guardados. Nós, quando seguimos a palavra de Deus, quando somos tementes a Deus, íntegros, quando nos desviamos do mal como Jó fazia, nós somos como que preservados de várias coisas, somos afetados por tantas coisas, porque vivemos nesse mundo em pecado, né? Esse mundo que é o lar do pecado, infelizmente, mas somos como que preservados de tantas outras coisas. E é o que nós lemos aqui, o texto que fala de algo positivo no relacionamento entre pais e filhos. Podemos ler no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, a seguinte expressão: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Irmãos, isso aqui é algo que nós devemos parar tudo para prestar atenção. Aqui está falando Deus, através do profeta Malaquias, que iria enviar o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, e ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós, comparando textos, esse texto do profeta Malaquias com os evangelhos, com o Novo Testamento, nós vamos chegar à conclusão que esse profeta Elias não era o profeta Elias já citado anteriormente no Velho Testamento, mas era o próprio João Batista, sobre o qual Jesus falou que dos nascidos de mulher ninguém seria maior que ele, e que ele seria então este elo, né? Ele seria um profeta que viria então a anunciar a chegada do Messias. E é nesse contexto, irmãos, que Deus diz, através do profeta, iria enviar esse profeta, João Batista, para que anunciasse, e a mensagem anunciada por ele converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, antes que viesse o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, são ditas essas palavras no contexto dos últimos dias, antes que tudo seja consumado, né? Faz parte do cronograma de Deus a questão da mensagem do Evangelho, unindo mais e mais pais e filhos, convertendo o coração dos pais aos filhos, né? A ideia é de um caminho, de uma caminhada, melhor dizendo, que não era voltada para o seu filho, mas agora Deus converte o coração dos pais para os seus filhos através do Evangelho, irmãos, através da mensagem da salvação em Cristo. E também o contrário, o coração dos seus filhos são como que convertidos, mudado de rota, né, de rumo, e agora apontando para os seus pais. E isso tudo para que ele não venha a ferir a terra com maldição. Agrada ao Senhor ver pais e filhos convertidos uns aos outros. Eu acabei agora de perguntar há pouco sobre como é que você vive aí dentro de casa, como é que a sua família vive, se ela vive bem, se vocês vivem bem aí dentro da família de vocês. Eu quero terminar, irmãos, falando aqui acerca de uma canção gravada já há muitos anos atrás, eu creio que ainda na década de 90, pelo Guilherme Kerr, é uma composição dele, né? Guilherme Kerr e João Alexandre gravaram, é a canção intitulada Abismo de Gerações. E a letra dela fala sobre essa tensão tantas vezes vista dentro das nossas casas,
Tomara que não seja na minha família, muito menos na sua, mas é muitas vezes presente em várias famílias. E a letra, quero ler aqui, diz assim: eu tenho a leve impressão de que as coisas um dia vão melhorar, porque do jeito que estão, não suporto, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Aqui é tanto o pai como o filho falando dessa tensão entre pais e filhos. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo o abismo vai das gerações. A segunda estrofe: já não consigo entender o seu jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer, dá um tempo, que a vida ainda vai rolar. Sou fluminense, ele é Fla. Se eu sou conversa, ele é Plá. E entre nós se abrindo o abismo vai das gerações. E chega a parte do coro que diz assim: por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos, nunca mais, é a frase final da letra deste cântico. Irmãos, vamos fazer deste cântico a nossa oração. Deus sendo o ponto de encontro da família. Deus sendo o ponto de encontro dos pais com seus filhos, dos filhos com seus pais. Para que não haja mais abismos. Abismos nunca mais. Para que o que haja é um convertido ao outro. Não é? Convertidos que somos a Deus. E por Ele, por sua graça, nós agora nos convertemos aos filhos e os filhos aos seus pais. Vamos orar? Querido Deus, queremos ser bem diretos aqui na nossa oração hoje. Através do exemplo de Jó, nós, ó Deus, somos lembrados da importância do exemplo paterno dentro de casa e também da boa convivência. Boa convivência que só pode ser usufruída e vivida se o Senhor estiver presente. Se o Senhor converter o coração dos pais aos seus filhos, quebrantar esses corações, se o Senhor da mesma forma quebrantar o coração dos filhos e os converter a seus pais. Dá-nos esta bênção, dá-nos a bênção de vivermos, ó Deus, construindo pontes, não paredes que nos separam dentro das nossas famílias. Ó Deus, e que nós possamos viver assim, fruto de uma vida íntegra e reta, temente ao Senhor, uma vida que se desvia do mal, como a vida do teu servo Jó. Abençoe as nossas famílias, ó Pai, em todos os momentos, principalmente nesses dias difíceis. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos orar agora com os nossos filhos, com os nossos pais. E um forte abraço até o nosso próximo estudo.